Leia a Bíblia toda em um ano. Hoje é o dia 95 da nossa leitura. Já se passaram 95 dias e você está aqui comigo, acompanhando essa leitura. E é uma bênção, né, nós estarmos juntos até aqui. Então, o que eu tenho a dizer é: fique firme, né? Continuamos firmes na leitura diária, porque esse é o alimento da nossa alma, essa que jamais vai perecer, né? Para que um dia nós ressuscitarmos, né, em um corpo como de Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no quinto livro do Velho Testamento, da Antiga Aliança, né, que é o Deuteronômio, capítulo 28. Hoje a gente vai ficar, né, nesse capítulo, apenas esse capítulo, que tem, por sinal, 68 versículos, né? Ele é um pouco longo, mas nós lemos só o capítulo 28 no dia de hoje. Então, capítulo 28, versículo 1, nós vamos ver as bênçãos resultantes da obediência, né? A importância de nós obedecermos. Vamos ver. Versículo 1 diz assim: se vocês, é condicional, tá vendo? Obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Versículo 2: se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados, as crias de seu gado e seus rebanhos serão abençoadas, seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados, e todo lugar que forem em tudo que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênçãos em tudo o que fizerem e encherá os seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e os abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça, e não cauda. Vocês estarão sempre por cima, e nunca por baixo. E não se desviarem, por menos que seja de nenhum dos mandamentos que lhes dou, e ninguém sigam outros deuses, nem os adorem. Então, até aqui, né, nós já vimos, né, no capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 14, a gente vê as bênçãos, né, o resultado de bênçãos de Deus na questão da obediência a Ele. Bom dia Marisa. Bom dia, Má. Deus te abençoe. Bom tê-la aqui acompanhando ao vivo.
Então acompanhe Deuteronômio, capítulo 28. Agora vamos ler o versículo 15. Hoje a leitura é curta, né? Um capítulo só, porém são 68 versículos. Agora, a gente viu as bênçãos mediante ao quê? A obediência. Agora a gente vai ver as maldições, né, resultantes da desobediência também. Versículo 15 diz: Mas se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Suas cidades e seus campos serão amaldiçoados, seus cestos e frutos e suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoados, seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoados, as crias de seu gado e seus rebanhos serão amaldiçoados. A todo lugar que forem, em tudo que fizerem, serão amaldiçoados. Versículo 20. O próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo que fizerem, até que por fim vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. O Senhor os afligirá com pragas até fazê-lo desaparecer da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças debilitantes, com febres e inflamações, com calor ardente e secas, com ferrugem e mofo. Essas calamidades os perseguirão até que vocês morram. O céu sobre a sua cabeça será tão duro quanto o bronze e a terra debaixo de vocês será tão impenetrável quanto ao ferro. Versículo 24. O Senhor transformará em pó a chuva que rega a sua terra, e cinzas cairão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará seus inimigos os derrotarem, vocês os atacarão de uma direção, mas serão dispersos em 7 direções, serão motivos de horror para todos os reinos da terra. Seus cadáveres serão alimentos para as aves do céu e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para enxotá-los. Versículo 27. O Senhor o afligirá com as feridas purulentas do Egito e com os tumores, sarna e coceira incuráveis. O Senhor os castigará com loucura, cegueira e pânico. Andarão tateando em plena luz do dia, como cegos na escuridão, mas não encontrarão o caminho. Serão oprimidos e roubados continuamente e ninguém virá para socorrê-los. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Construirá uma casa, mas a outra pessoa morará nela. Plantará um vinhedo, mas não aproveitará seus frutos. Seu boi será abatido diante de seus olhos, mas vocês não provará um pedaço sequer da carne. Seu jumento lhe será tomado e não será devolvido. Suas ovelhas serão entregues a seus inimigos e não haverá quem o ajude. Você verá seus filhos e filhas serem levados embora como escravos, sentirá intensa saudade deles, mas não poderá fazer. Uma nação estrangeira, desconhecida, consumirá as colheitas que vocês trabalharem arduamente para produzir. Vocês sofrerão opressão constante e serão tratados com crueldade. Quando virem as tragédias ao seu redor, acabarão enlouquecendo. O Senhor lhes cobrirá os joelhos e as pernas com feridas incuráveis, terão feridas de cabeça aos pés. O Senhor enviará vocês e seu reino para o exílio. Olha, vou até grifar aqui, 36. O Senhor enviará vocês e o seu rei para o exílio numa nação que vocês e seus antepassados não conheceram. Depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Ali adorarão deuses de madeira e de pedra. Serão motivos de horror, de ridículo, de
de zombaria entre nações para as quais o Senhor os enviar. Versículo 38. Semearão muito, mas colherão pouco, pois os gafanhotos devorarão as suas plantações. Plantarão vinhedos e cuidarão deles, mas não beberão o vinho, nem comerão as uvas, pois os vermes devorarão as videiras. Cultivarão as oliveiras em todo o seu território, mas nunca usarão azeite, pois os frutos cairão antes de amadurecer. Terão os filhos e filhas, mas os perderão, pois eles serão levados para o cativeiro. Enxames de insetos destruirão suas árvores e suas plantações. Os estrangeiros que vivem entre vocês se tornarão cada vez mais fortes, enquanto vocês se tornarão cada vez mais fracos. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão cabeça e vocês serão a cauda. Se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e a obedecer aos mandamentos e decretos que eles lhe deu, todas as maldições e perseguições os alcançarão, até que sejam destruídos. Versículo 46. Estes horrores servirão de sinal e advertência para vocês e seus descendentes para sempre. Se não servirem ao Senhor, vou até grifar de novo, esses horrores servirão de sinal e advertência para vocês e seus descendentes para sempre. Se não servirem ao Senhor seu Deus com alegria e entusiasmos pelos muitos benefícios que receberam, servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ficarão famintos, sedentos, despidos e desprovidos de tudo. O Senhor porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço e os oprimirá severamente até que os tenham destruídos. Versículo 49. Dos confins da terra, o Senhor trará contra vocês uma nação distante que se lançará sobre vocês como um abutre. Será uma nação cuja língua vocês não compreendem, o povo feroz e cruel que não tem respeito pelos idosos e nem pelos jovens. Os exércitos deles devorarão os seus animais e colheitas, e vocês serão destruídos. Não deixarão coisa alguma dos seus cereais, nem vinho novo, nem azeite, nem bezerros, nem cordeiros, e vocês morrerão de fome. Atacarão suas cidades até derrubarem todos os muros fortificados de sua terra. As muralhas nas quais vocês confiavam como proteção. Atacarão todas as cidades da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. O cerco e a grande aflição, o ataque inimigo causará, serão tão terríveis que vocês comerão a carne dos seus próprios filhos e filhas, que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Olha que terrível isso. Versículo 54. Até o homem de coração mais gentil de seu meio não terá pena do seu próprio irmão, da esposa amada e dos filhos que sobreviverem. Ele se recusará a dividir com eles a carne que estiver devorando a carne de um dos próprios filhos, pois não sobrará outra coisa para ele comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. Versículo 56, a mulher de coração mais gentil entre vocês, tão delicada que nem sequer tocaria o chão com o pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o próprio filho ou filha. Esconderá deles a placenta e o bebê recém-nascido, que ela deu à luz para comê-los sozinha em segredo. Não terá outra coisa para comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. 58. Se vocês se recusarem a obedecer a todos os termos desta lei, escrito neste livro,
Se não temerem o nome glorioso e terrível do Senhor seu Deus, o Senhor oprimirá vocês e seus filhos com pragas indescritíveis. Serão pragas intensas e sem alívios, doenças agonizantes e insuportáveis. 60. E ele os afligirá com todas as doenças do Egito, que vocês temiam tanto, e não terão alívio. O Senhor o afligirá com todas as enfermidades e pragas que existem, mesmo aqueles que não são mencionadas neste livro da lei, até que sejam destruídos. Ainda que se tornem tão numerosos quanto as estrelas do céu, pouco restarão, pois deram ouvidos ao Senhor, não deram ouvido ao Senhor seu Deus. Versículo 63. Assim como o Senhor teve grande prazer em fazê-lo prosperar e se multiplicar, também terá prazer em destruí-los. Vocês serão arrancados da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor espalhará entre todas as nações de uma extremidade à outra do mundo, ali adorarão deuses estrangeiros, que nem vocês nem seus antepassados conhecerão, deuses de madeira e de pedra. Não encontrarão paz em lugar de descanso entre as nações. O Senhor fará o seu coração estremecer, sua vista falhar e sua alma desanimar. Sua vida estará sempre por um fio. Passarão os dias e as noites com medo, sem ter certeza se sobreviverão. Pela manhã dirão: quem nos dará, já fosse a noite, e à noite? Quem nos dará, já se fosse o dia? Pois encherão de pavor com os horrores que verão ao seu redor. Versículo 68, e finalizando a leitura: então o Senhor mandará em navios de volta para o Egito, o lugar que eu prometi, que nunca mais veriam. Lá tentarão vender a si mesmos como escravos para os seus inimigos, mas ninguém os comprará. Bom, então aqui a gente viu no capítulo 28, né? A gente encerra a leitura de hoje no capítulo 28, um capítulo extenso, mas a gente vê então as bênçãos referente às obediências, né? A obediência dos mandamentos, lembrando do todo o contexto de Deuteronômio, né? O povo, né, ele saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, né? Ele estava escravizado e agora, né, ele está 40 anos no deserto, sendo um povo que precisa ser preparado, né? E às vezes a gente precisa também, né, viver nesse deserto para entender realmente os mandamentos, né, as coisas divinas de Deus, né? Isso é um sinal de amor, né? E Deus está, através de Moisés, né, através dos sacerdotes, ele está instruindo, né? Deus está usando Moisés para fazer o quê? A instrução, para realmente fazer um povo que ele possa se relacionar com ele. E Deus então está instruindo o povo. Olha, se vocês fizerem isso, né, a condição, ó, vocês vão ter isso. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter aquilo. É um pai dizendo isso para os filhos, né? E filhos obedientes requer relacionamento, intimidade, amor, carinho, cuidado. A lei, os mandamentos, os decretos de Deus, eles são instruções de amor, né, para você e para mim. E Deus está instruindo aqui. E o que é interessante dessa leitura de hoje, que nos traz esperança e amor e fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O que isso até grifei aqui? Né, o versículo, por exemplo, 36, o Senhor enviará vocês e o seu rei para o exílio numa nação que vocês e seus antepassados não conhecerão. O que vai acontecer? Né? O povo, abaixo de 20 anos, vai entrar na terra prometida. Nem o próprio Moisés vai entrar, por conta da desobediência dele também.
E as pessoas que têm 20 para cima vão morrer, não vai entrar. Deus cumpre aquilo que ele promete. Ele promete, ele cumpre. E o que vai acontecer? Esses povos vão justamente desobedecer o que Deus está falando aqui. E mais tarde a gente vai ver, por exemplo, a Babilônia tomando conta de todo aquele espaço, né? Eles sendo exiliados de lá, Nabucodonosor destruindo todo o templo, né? Que foi dado, né, a Davi, que a gente vai ver, né? O povo vai querer um rei, né? Então vai colocar Saul, depois a gente vai ver Davi, depois a gente vai ver Salomão, e o Salomão vai pisar na bola, né? E a gente vai ver então o povo justamente, né, perdendo, né, todo esse contato, todo esse amor, todo esse carinho que Deus tem para uma outra nação, né, da qual até nós estamos, né, meditando, estudando o livro de Daniel na escola dominical. E isso é interessante porque a gente vai vendo toda a história onde Deus está sobre todas as coisas. E eu não sei se isso te abençoa, porque para mim isso aqui é uma bênção. Isso faz com que eu me sinta esperançoso de que há um Deus que eu não vejo, mas um Deus que eu passo a acreditar, né? Na fé. A fé, ela não é emocional. A fé, ela é o quê? Ela é razão, né? Como 1 mais 1 é 2, você conhece isso. Então você conhece também Deus. Você sabe que Deus está nessa região celestial que a gente não enxerga, aonde o próprio Jesus se subiu e vai descer da mesma forma que ele foi, em Atos capítulo 1. A nossa fé, ela não pode ser uma fé emotiva, porque 1 mais 1 é 2, você estando triste vai continuar sendo 2, você estando alegre vai continuar sendo 2. Então Deus, independente do teu sentimento e do meu, ele continua sendo Deus. E o que é interessante de tudo isso é que quando nós lemos, nós vemos o cumprimento das coisas que Deus já vem revelando no passado. Isso nos traz o quê? Nos traz uma boa notícia de que a gente acredita, né, que é Jesus Cristo, da qual hoje nós vivemos, mas nós estamos trazendo o quê? Essas leituras diárias nos faz o quê? A gente buscar e ter mais relacionamento, intimidade com o Deus vivo. Eu não sei se isso te toca, mas todos os dias, esses 95 dias de leitura, tem me feito assim uma pessoa transformada pelo Espírito de Deus. Né? Deus, ele se enche, né? A gente se enche dele na medida que a gente está lendo. Bom, eu não gostaria de me estender aqui, né? Mas como hoje a leitura foi curta e a gente tem depois os panoramas, né, dos livros, falando um pouco do resumo, mas eu espero que você medite, né, sobre as palavras de Deus todos os dias, porque isso tem sido bênção na minha vida e na vida daqueles que estão aqui, né, regularmente assistindo, lendo, né? Então fica aqui, né, o meu convite para incentivar vocês continuarem a lendo todos os dias, né, buscando a Deus incessantemente, sem parar. Vamos fazer então uma breve oração para encerrarmos a leitura de hoje. Então feche seus olhos, coloque a sua mente em Deus, né, a sua alma. Ó querido Deus, Pai amado, soberano, Criador de todas as coisas, como é bom poder acordar todos os dias e ter a oportunidade de enchermos do Senhor. Ajude-nos, Pai, através do Teu Espírito Santo, porque nós somos incapazes. O Senhor nos capacita pelo Teu poder. Tudo que o Senhor fez é bom, mas o pecado que habita em nós
nos faz distorcer da imagem e semelhança que o Senhor nos criou. Por isso, nos perdoe, Senhor. Que a Tua misericórdia nos renove esse dia. E que esse dia nós possamos buscá-lo em todo momento, e a cada ação nós possamos estar meditando a todo momento no Senhor. E tudo que iremos fazer, Pai, que possamos colocá-lo em oração. Que o Senhor o Espírito Santo do Senhor nos conduza durante esse dia. Te agradecemos porque a Tua palavra nos dá esperança, a Tua palavra nos faz sentirmos amados pelo Senhor. Nós queremos ser filhos obedientes a Ti. Sabemos que o Senhor tem o melhor para a gente. Nós queremos nos sentir alegres, contentes, Pai, porque temos a plena salvação em Cristo Jesus. Não pelos nossos méritos, mas por aquele que se sacrificou a nosso favor. Não queremos ser filhos, Pai, que desobedeçam a Ti. Por isso nos corrija, Pai. Mesmo que nós tenhamos que ficar por anos a fio em desertos, mas sabemos que a nossa vida ela está não aqui nessa terra, mas está no porvir. Queremos ressuscitar juntamente com Cristo e viver na eternidade, num corpo glorioso, Pai, como o de Cristo Jesus. Continue, Pai, nos ajudando a continuar a leitura diária das Suas Escrituras Sagradas e que ela possa se tornar viva na vida de todos aqueles que passam aqui. Que o Senhor possa fazer com que essas leituras alcancem a todas as pessoas para glorificar o Teu nome, Pai. Continue me usando para encorajar a todos aqui a abrirmos todos os dias e criar um hábito diário na nossa mente, na nossa alma, em todo o nosso ser. Livre-nos, Pai, de todo o mal. Nos proteja e nos guarde. E que nós possamos ter certeza que, independente das coisas que aconteçam, o Senhor nos guarda. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós oramos e agradecemos pelo pão de cada dia e pela alma alimentada. Amém. Bom, Deus te abençoe. É o que eu desejo no coração. E que você continue firme aqui todos os dias, né, nesse encontro diário. É tão gostoso ver algumas pessoas, né, comentando, mandando mensagem e dizendo o quanto isso está sendo bom na vida das pessoas. Amém, amém, Marisa. O quanto isso está sendo bom. Eu fico feliz e alegre em saber que nós juntos estamos caminhando, né, para essa terra prometida que o Senhor nos dá na região celestial. Então, segura na minha mão aqui, né, que a gente vai juntos, né, mesmo virtualmente, a gente vai juntos continuar a leitura, se Deus permitir, a seguirmos, né, e vamos finalizar esse livro em breve. Segunda-feira já termina, né? Então a gente, mais 2 dias, se eu não me engano, 3 dias de leitura, nós vamos terminar o 5º livro do Velho Testamento, que é o chamado Pentateuco, né, de autoria de Moisés. A gente vai ver, inclusive, que o último versículo de Deuteronômio provavelmente não foi Moisés que escreveu, e a gente vai entender isso, tá? E aí a gente vai, então, voltar para o Novo Testamento. Eu quero encorajar, então, a você a continuar aqui comigo, nesse encontro diário, juntos, né? E que você possa, né, fazer o quê? Divulgar isso. Eu sei que você tem uma série de pessoas que você gostaria que elas se aproximassem mais de Deus. Então você pode copiar o link e enviar para as pessoas, convidando elas a ler todos os dias conosco. Para você ser notificado, como a Marisa que está aqui, como outros irmãos entram aqui, ao final desse vídeo vai ter uma imagem aqui minha, você clica ali e você se inscreve no canal e tem um sininho, você ativa todas ali. E toda vez que eu subir um vídeo novo, você vai ser notificado e vai poder
acompanhar na hora que você quiser, no momento que for oportuno para você. Aqui também no final do vídeo, você vai clicar e vai ler o quê? O dia 94, que foi o dia anterior de livro de Deuteronômio. E na descrição desse vídeo, você tem esses 95 dias de leitura para você ler, ouvir, reler, quantas vezes você quiser. Até aqui, né? Deus nos abençoe. O que nós queremos é que Ele continue nos ajudando, nos abençoando a, né, concluir, né, essa dádiva, essa bênção que a gente tem de lermos a Bíblia toda em 365 dias. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Se assim Deus permitir, então estaremos aqui amanhã para lermos o 96º, né, 96 dias da leitura. Mais de 25% a gente já lemos juntos, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que Deus te abençoe e nos vemos amanhã, se Deus permitir.